Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de uma coisa um pouco diferente. Geralmente eu venho aqui para falar de amor, de amizade, de relacionamento, né, de espiritualidade, enfim. Hoje eu vim aqui para falar de algo que eu tenho percebido que na minha experiência e até com as pessoas que eu convivo, que é algo do qual nós temos muito medo. Eu vim aqui para falar da raiva. E raiva em que sentido? Eu acho que pela nossa criação, pela maneira como nós fomos criados, desde pequeno, né? Aquela coisa assim de tentar controlar a ira, de não. De que é uma coisa feia, de que sentir raiva não é legal, de que nós temos que ser bonzinhos e enfim, tudo isso, né? Então, esses dias eu assisti um vídeo da Monja Coen, onde ela dizia que o problema da raiva não é sentir a raiva em si, o problema é o que você faz com ela. Então, no sentido de que ela falou, por exemplo, você vê alguém cometendo algum crime hediondo, não lembro se foi esse exemplo que ela usou, mas você não vai olhar para a pessoa e falar, puxa, que pessoa bonitinha. Não, você vai sentir raiva, né? E nesse sentido, que ela disse, você não precisa se julgar pela raiva, no sentido, nossa, que coisa feia, você sentindo raiva, que é o processo que eu vejo que acontece comigo mesma, no sentido de falar, nossa, Juliana, isso é muito feio, sentir raiva e tal. E uma coisa que eu tenho pensado é que o único julgamento do qual nós somos capazes é responder a essa pergunta que diz: como eu estou me sentindo agora? Então, esse é o único julgamento do qual eu sou verdadeiramente capaz. Então, eu posso olhar para mim e entender como eu estou me sentindo agora. Só que a partir daí eu tento promover vários outros julgamentos no sentido de dar significado para aquilo que eu estou sentindo. Então, se eu estou sentindo raiva, é porque aconteceu isso, aquilo outro. E depois, no momento seguinte, aí eu começo a me julgar por estar sentindo raiva. Isso, raiva é uma coisa ruim. Enfim, o que eu quero dizer aqui não é que a raiva seja uma coisa boa. Uma outra reflexão que me veio é que, na verdade, como nós temos essa culpa de sentir raiva, e em vários momentos, se nós formos honestos conosco mesmo, nós vamos perceber que nós sentimos raiva em vários momentos. E isso, né, gente, assim, não existe, sabe, raivinha. Eu só fiquei com um pouquinho de raivinha, um pouquinho magoadinha com o fulano de tal. Ou, nossa, nesse sentido eu senti uma hiper raiva, uma mega raiva. Assim, não existe raivinha ou raivona. Existe raiva. E então, mas no entanto, a raiva é um sentimento do qual nós todos temos medo. Então, eu tenho medo de que sentir raiva não é algo nobre, mas que não é algo que eu deveria sentir. Nesse sentido, eu já me julgo por isso. Então, todas as vezes que eu percebo que a raiva está vindo à tona, eu tento abafar. Esse é um aspecto. Mas o outro aspecto que eu queria trazer é que eu acho que por sentir raiva e pelo sentimento de raiva trazer culpa, que o tempo inteiro a gente fica buscando bodes expiatórios para que sejam objetos da nossa raiva. Então eu tento justificar a minha raiva através de algum objeto do lado de fora. E nesse sentido, eu tento tirar consciência de mim mesma de que, na verdade, a raiva já estava dentro de mim. Não tem como alguém ou alguma coisa do lado de fora colocar qualquer tipo de sentimento dentro de mim, dentro da Juliana. Ou seja, já existe a raiva aqui dentro. E aí acontece alguma coisa aqui, alguém me fala alguma coisa torta, ou enfim, faz alguma coisa contra mim, e aí eu uso aquela situação e aquela pessoa como bode expiatório para que eu dê vazão para toda aquela raiva que eu sinto. E isso pode ser não só com uma pessoa específica, eu tenho observado, por exemplo, esse momento político que nós estamos vivendo nesse momento e tenho visto várias manifestações de raiva e eu sempre penso, puxa, eu acho que, sabe, a gente de repente perde uma oportunidade de espalhar outro tipo de sentimento para que se conectar com a raiva, né? Mas aí passando por um processo atual que eu tenho passado neste exato momento com relação à mágoa, né, de determinadas coisas que aconteceram, que estão acontecendo agora neste exato momento, eu tenho percebido que
na verdade, eu preciso identificar que essa raiva já estava dentro de mim e que eu estou usando essa situação ou essas pessoas como bodes expiatórios para minha própria raiva e que não deixa de ser diferente do que está acontecendo com esse momento político do país, por exemplo, em que as pessoas justificam, não, mas olha, tem que ficar com raiva, olha o que está acontecendo. E assim, a minha questão não é nem se deve ou não sentir raiva, mas a verdade é que como o único julgamento do qual nós somos capazes é como estou me sentindo agora, então simplesmente tomar conhecimento, consciência dessa raiva que já está aqui dentro de mim e o objetivo seria não julgar além disso, não julgar a mim mesma no sentido de que se eu deveria ou não sentir esta raiva. E isso por si só é o que eu tenho dito aqui nos últimos vídeos nessa questão de trazer a escuridão à luz, no sentido de que eu posso olhar para isso com tranquilidade, trazer isso para a divindade, para o Espírito Santo, para Deus, ou seja lá qual for a figura, né, divina em que nós acreditamos, mas trazer no sentido de que isso não é nada grave e que pode sim ser transmutado, mas para que isso aconteça eu preciso primeiramente entrar em contato com esse meu sentimento negativo, né? Porque negativo é a classificação que eu dou, e só entender que neste momento eu estou com medo, estou desconectado da fonte, muito provavelmente porque eu tenho medo que algo ou alguém possa mudar o que eu realmente sou. Então, assim, eu só queria trazer essa reflexão para todos os momentos, para todos os sentimentos que nós temos, referentes a qualquer tipo de evento que aconteça do lado de fora, que o sentimento já estava aqui dentro e que, de repente, essa situação serviu como uma desculpa perfeita para que eu pudesse manifestar esse tipo de sentimento. E a impressão que eu tive vivenciando este momento aí de mágoa e tal, que parece que eu fico o tempo inteiro buscando testemunhas de que sim, a minha raiva é justificada e na verdade ela nunca é. Bom, gente, muito obrigada pela atenção. Namastê!